Então abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 36. Nós vamos nos preparar já para a ceia que contempla esse momento tão especial que nós estamos vivendo nesse final de semana da Páscoa. Antes de ler o verso de número 36 de 1 Coríntios 15, queria introduzir essa breve reflexão pensando que com Cristo nós somos ressuscitados. Na manhã do domingo, ele não estava mais naquele sepulcro, ele não estava mais morto, ele pôde ressuscitar, trazendo para nós um novo sentido do que é vivermos nessa esperança de uma vida que é eterna. Certa vez, um cristão estava conversando com um muçulmano, e o cristão estava dizendo: eu creio que Deus se revelou na criação. O muçulmano disse: eu também creio que Deus se revelou na criação. O cristão continuou dizendo: eu creio que Deus se revelou ao homem e quer se relacionar com ele. O muçulmano disse: nós também cremos que Deus se revelou ao homem e quer se relacionar com ele. O cristão disse: nós cremos em um livro que revela a verdade da nossa fé. Este livro é a Bíblia. O muçulmano disse: nós também cremos num livro que revela a nossa fé, o Corão. O cristão disse ainda: nós cremos em um Deus que se fez homem, que habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. O muçulmano também disse: nós cremos que um profeta, Maomé, veio e morreu por nós. E o cristão encerrou dizendo: mas esse Jesus que morreu por nós, qual é o sentido da nossa fé? Ele ressuscitou e ele está vivo. O muçulmano disse: após a morte nós não temos mais nenhuma informação sobre o nosso profeta. A diferença do cristianismo para toda e qualquer outra religião é que o nosso Deus ressuscitou, e isso faz todo sentido para a nossa fé, porque Ele não apenas veio, Ele não apenas revelou uma verdade, Ele não apenas deixou para nós um livro, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. Amém? A palavra do Senhor diz em Romanos 6:8 que se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Colossenses 3:1 fala que, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas do alto. E o texto que você está com ele aberto, 1 Coríntios 15:36, a palavra do Senhor nos diz: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Mais uma vez o versículo 36, insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Pai, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, e que o Senhor traga ao nosso coração o sentido
de estarmos em Ti, ressuscitados, vivos, porque o Senhor vive para sempre, e assim o Senhor nos deu vida, e o Senhor nos deu vida abundante. Glória ao Teu nome por isso. Fala conosco nesta manhã através da Tua palavra, em nome de Jesus. O pastor Glênio Paranaguá, da Primeira Igreja Batista de Marília, escreveu um pequeno livreto que fala sobre a morte do grão de trigo. E esse texto que nós lemos fala da importância para que haja vida na fé cristã, para que haja ressurreição, foi necessário primeiro ter morte. Nós ouvimos mensagens nesse final de semana que nos levaram a nos identificarmos com Cristo, na cruz, na morte. Na sexta, nós não estávamos aqui velando, tristes, mas nós sabemos que tudo aquilo que é necessário gerar vida, é necessário primeiro morrer. Quando pensamos no grão de trigo, há principalmente essa necessidade básica. Para que haja fruto, é necessário que o grão morra. Talvez você lembre do sacrifício de Jesus, achando que ele não era necessário, achando que foi um exagero. Mas só podemos desfrutar dessa ressurreição porque ele se entregou voluntariamente. William Temple diz que a única coisa que o homem pode contribuir para a sua própria redenção é o pecado do qual ele precisa ser redimido. Era necessário morte, era necessário dor, era necessário sacrifício. E a única coisa que eu e você contribuímos para a Páscoa cristã foi com o nosso pecado. E o nosso pecado gerou essa necessidade da morte. Por isso, em primeiro lugar, se você quer ser ressuscitado com Ele, com Cristo ressuscitado, precisamos encarar o que precisa morrer em nós. Você precisa encarar o que precisa morrer na tua vida. No cristianismo autêntico, a verdadeira experiência espiritual é a morte que precede a vida. Jesus morreu no nosso lugar, mas o que ainda não morreu na sua vida, o que não morreu nos seus desejos, o que ainda não morreu nas suas práticas, como velho homem caído, preso no pecado. Conta-se uma pequena fábula de um escorpião que não sabia nadar, mas ele sonhava atravessar o rio, sem saber como fazer essa travessia. Ele começa a observar uma rã que nadava. E o escorpião se aproxima da rã, vendo que ela nadava facilmente pelas águas, pediu: rã, me leve até o outro lado, me leve. Mas a rã se negou. A rã disse: não, negativo. Olha o tamanho do seu ferrão. Você é um bicho peçonhento. Você vai me picar. Mas o escorpião começa a convencer a rã docilmente com o seu discurso: jamais, rã, eu vou ferroar você, jamais, nunca eu farei isso. Convencida, a rã pediu: escorpião, suba nas minhas costas. E começou a travessia, a rã nadando,
E o escorpião ali, atravessando o rio junto com a rã, já amigos, com maestria, aquela rã se movimentava, mas quando menos a rã esperava, ela recebeu uma ferroada nas costas. A rã disse: "O que aconteceu, comadre? Por que você me picou? Você disse, você prometeu, você é minha amiga agora, você é meu amigo. Por que você me picou?" E o escorpião respondeu: "A minha natureza foi mais forte." O que dentro de você tem sido mais forte? A sua natureza caída, o seu pecado, o seu desejo que nos empurra para a morte. Quando nós somos ressuscitados com Cristo, nós precisamos encarar o que precisa morrer dentro de nós. E o que você tem tentado ao longo da sua caminhada cristã renunciar, abandonar, mas é mais forte do que você. Você começa uma semana como essa dizendo: "Não, essa semana eu vou ser um cristão verdadeiro, essa semana eu vou abandonar o pecado, essa semana eu vou abandonar o vício, essa semana eu vou deixar aquilo, eu vou deixar aquilo que for necessário." Mas você se sente cheio dessa natureza, e quanto você menos imagina, está falando mais forte novamente a sua carne, a sua vontade humana. Em primeiro lugar, o que precisa morrer em você nessa manhã. Em segundo lugar, quero dizer para você, diante dessa palavra, que é necessário morrer algo para que nasça, para que haja uma semente frutífera que Jesus colocou naquela cruz, no meu e no seu lugar. Se primeiro é necessário encarar o que precisa morrer, em segundo lugar, precisamos ressuscitar espiritualmente. Você precisa reviver espiritualmente. João capítulo 3, naquela conversa de Nicodemos com Jesus, Nicodemos não entende como alcançar a vida eterna, e Jesus diz: é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos está com aquela mentalidade religiosa, entendendo que ele deveria entrar novamente no ventre da sua mãe para nascer novamente, e Jesus já responde: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você já nasceu na carne, meu irmão. Você já é um homem, já é uma mulher, já é pai, já é mãe. Você precisa ressuscitar espiritualmente. John MacIntyre, ele vai dizer: nem todo que diz que é crente, crente é. Porque se você não ressuscitou espiritualmente, você continua sendo velho homem. 1 Pedro 1:23, a palavra do Senhor nos diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Meu irmão, você precisa ressuscitar espiritualmente. Muitos cristãos estão aguardando o cumprimento da escatologia, do final dos tempos, para ressuscitar. Eu quero aguardar os céus, eu quero ir para a glória. Quando nós pensamos em ressurreição, a gente fica imaginando as nuvens, o trono, o lugar onde eu vou ficar. Mas se você não ressuscitar espiritualmente primeiro, vão é pensar no final.
Você já morreu para aquilo que é necessário na sua própria vida? Você quer ressuscitar? Você quer colocar dentro do seu coração uma semente que não é corruptível, mas que é incorruptível, que é de Deus para mim e para você? 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque aquele que ressuscita espiritualmente, como Colossenses 3 diz, ele está olhando para as coisas do alto, ele está aguardando, daí sim, a vida eterna, porque ele ressuscitou, porque ele permitiu-se transformar na sua caminhada com Cristo. E por último lugar, queria que você deixasse essa palavra ter lugar no seu coração nessa manhã, porque ressuscitar com Ele é primeiro morrer para nós mesmos, é em segundo lugar ressuscitar espiritualmente, e é por último lugar viver para Deus. Viver para Deus. Aquele que morre para suas próprias vontades, aquele que de fato é uma nova criatura espiritualmente em Cristo Jesus, ele não vive mais para si mesmo. Como o apóstolo Paulo vai dizer: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive. Cristo vive em mim. João capítulo 12, verso 25 diz: aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Para quem você tem vivido? Você tem vivido para a sua própria vontade? Você tem vivido para cumprir a tua missão pessoal nessa terra? Se você não tem vivido para a glória de Deus, se você não tem seguido os passos de Jesus, você ainda não entendeu o que é ressuscitar com Ele. Você não compreendeu o que é viver uma vida entregue na cruz de Cristo, se identificar com Ele, andar por Ele. Como nós assistimos nessa encenação, quantos estão seguindo reis, deuses, vontades que não tem nada a ver com o Evangelho? Quantos estão se identificando com uma fé pessoal, vazia, egoísta, enquanto o verdadeiro Evangelho é viver para Deus como Ele viveu? E eu fico imaginando, irmãos, que quando havia um mestre, um discipulador, naquele tempo, o mínimo que o discípulo devia ser era como o seu mestre. Agora eu não entendo porque na vida cristã, nos dias que nós vivemos hoje, nós temos o exemplo de Jesus, mas fugimos de viver como Ele viveu, porque nós não queremos sofrimento, nós não queremos abrir mão, nós não queremos sacrifício, nós não queremos. Sem dor, sem sacrifício, não há ressurreição. Sem abnegação, não há vitória na cruz. Por isso, se o grão de trigo não morrer, não pode haver vida. E que a palavra do Senhor nessa manhã tenha lugar no teu coração, para que você seja ressuscitado
com Cristo. Amém? Nossa primeira mensagem, no domingo passado, baseou-se em Gênesis capítulo